Cielo é um case. Eu já tive Cielo. Até 2020 eu vendi muita coisa da minha carteira em 2020 que eu falei, eu vou priorizar completamente, assim, eu vendi empresas que eu não pretendia aportar mais, eu vendi grandes erros, eu vendi basicamente tudo de oportunidade. Eu falei, eu vou focar 100% na minha carteira previdenciária. Então, se ela é um exemplo, assim, apesar de eu achar que atualmente está assimétrico, está descontado... Sim, e com certeza esse ponto de dividir o dinheiro que é para curto prazo, para médio prazo, para longo prazo, é muito importante. E além disso, não necessariamente uma carteira com mais renda variável é uma carteira mais arriscada. Então o cara pode montar uma carteira só de small cap, ou pode montar uma carteira com ação de banco, de seguradora, de energia, que mesmo que tenha volatilidade, no longo prazo vai continuar existindo, vai continuar se valorizando, vai continuar pagando o dividendo dele também. Exatamente. Tem muita gente que chama a gente de louco. Nossa, como assim? 80%, 90% do patrimônio de vocês estão em bolsa? Bolsa é muito arriscado. Eu falo, cara, depende, assim. Boa parte das nossas empresas são dos setores BES, que é bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. Quer dizer que nunca vai dar nada de errado? Não. Mas as chances, assim, a gente confia bem mais em empresas centenárias do que no governo, por exemplo. Uhum. Essas empresas já passaram por, assim, muitos períodos, assim, extremamente mais conturbados do que o que a gente está vivendo hoje e sobreviveram. E ainda saíram mais fortes. Então, quer dizer, onde você vai confiar para alocar o seu dinheiro? Pensando como empresário. Uhum. Numa empresa centenária, como a Klabin, por exemplo, ou emprestando para algum título do governo? Cara, eu particularmente, apesar da volatilidade ser menor, enfim, guardadas as devidas proporções, eu acho mais arriscado na minha sensibilidade, menos arriscado na minha sensibilidade, comprar ações. Uhum. Né? É que muita gente acaba associando a volatilidade à insegurança, aquilo que é mais arriscado, e não necessariamente. A partir do momento que você tem o conhecimento, entende naquilo que você está investindo. Por exemplo, a Klabin, que é uma empresa que é praticamente impossível deixar de existir, que já está há mais de 100 anos no mercado, a mentalidade muda em relação a isso. É possível, mas é muito improvável, né? E que vai vir inflação, vai repassar a inflação, vai subir o lucro, vai redistribuir o dividendo e vai continuar, talvez, de forma mais segura do que só deixar em um tesouro Selic da vida. Exatamente. Mas, de novo, né? Você pode começar a adicionar essa complexidade, porque, assim, pra gente, vocês investem desde muito jovens, acredito eu, né? A gente começou na bolsa em 2018. Ah, legal. Então é um momento legal, né? E aí, mas a gente descobriu sobre os investimentos em 2011 e 2012, porque na nossa escola tinham vários cursos extras. Aí tinha, por exemplo, tinha futebol, tinha esportes normal e tinham outras aulas, violão. E dava ponto em uma prova. Ah, foi mais uma prova, você ganha 2 pontos porque fez a aulinha extra ali. E aí o que aconteceu? A gente é baixinho, a gente era menor do que a maioria das pessoas, fraco, então a gente não gostava de futebol, não gostava de basquete, não gostava de nenhum esporte. Então, e a gente gostava bastante de dinheiro, então a gente pensou, não, vamos fazer aula de educação financeira aqui. Então a gente aprendeu o básico de ações, renda fixa, a gente leu alguns livros, então a gente já tinha uma base sobre investimento. Eu sabia que existia e que investindo a gente poderia ter uma vida mais tranquila no futuro. Aí ganhando mais dinheiro do que a maior parte das pessoas. E sabendo que poderiam durar pra sempre, a gente pensou, eu tenho que investir esse dinheiro aqui que eu não quero passar dificuldade no futuro. Exatamente. Não, é ótima mentalidade. Agora, vocês imaginem pra um adolescente na época com não o mesmo acesso à educação financeira que vocês, né? Cara, chega na nossa idade, assim, vocês estão com 24, né? Estão com 29. Mas não tem a menor noção de por onde começar. Nunca ouviu falar, sabe? De nada além de poupança e tesouro Selic. É difícil você romper essa barreira. É muito difícil. Sim. Então, o que você não conhece é um risco para você. Agora, não confunda risco com incerteza, né? É diferente. Um você metrifica, o outro não, né? E agora uma pergunta que é uma grande curiosidade minha. Teve algum momento que você, investidora, na sua trajetória, discordou ou fez alguma coisa diferente do que o seu pai e acabou se arrependendo ou não? Como que foi? Algumas me arrependi, outras não. Mas é assim, eu sempre falo, né? Até pro pessoal que segue a gente, enfim, não é porque o bar você está comprando que necessariamente vai ser bom para sua carteira. A gente tem que considerar, né, cada um no seu quadrado, quais são as possibilidades de cada um. Então, poxa, será que na minha carteira caberiam tantas empresas de oportunidade como meu pai tem hoje na carteira? Não, eu sou muito mais seletiva com empresas de oportunidade. Então, eu sempre tento manter ali 80-20. 80% em carteira previdenciária
que é o que vai pagar os meus boletos, e 20% que são as pimentinhas, mas que são empresas que ou estejam em turnaround ou que não paguem dividendos agora, mas que tenham potencial de pagar lá na frente. Então, esse é meu critério. A dele não, ele não faz nenhuma divisão desse tipo. Eu vou ter 10% de uma, não, metade. Não, ele acha que tá barato, ele vai lá e compra. Mas por quê? Cara, só de dividendo são 300 milhões por ano. Então, ele tem um caixa bastante robusto para ele investir com bastante frequência e fazer posições grandes. Eu ainda não. Então, as pessoas, de novo, sempre têm que levar em consideração esse tipo de informação e ter um senso crítico de como isso se aplica à sua realidade. Vai estudar, né? E é o que eu procuro fazer. Então, respondendo, sim, já discordamos em diversos cases. Alguns me arrependi, obviamente, né? Porque deram certo. Mas também já escapei de algumas coisas que, poxa, para minha carteira seriam, sabe, me atrasaria na minha prioridade, que é fazer a minha carteira previdenciária, né? Então, por exemplo, deixa eu ver um case recente. Cielo é um case. Eu já tive Cielo. Até 2020 eu vendi muita coisa da minha carteira em 2020 que eu falei, eu vou priorizar completamente, assim, eu vendi empresas que eu não pretendia aportar mais, eu vendi grandes erros, eu vendi basicamente tudo de oportunidade. Eu falei, eu vou focar 100% na minha carteira previdenciária, porque você tem aqui excelentes ativos que vão retornar muito mais em dividendos lá na frente, né? Num futuro não muito distante. Então, se ela é um exemplo, assim, apesar de eu achar que atualmente está assimétrico, está descontado, não é uma empresa que eu teria a longo prazo. E eu, assim, olhando para o negócio, né, foi muito disruptado, assim, você tem muita concorrência. Então, meios de pagamento evoluiu pra caramba, assim, talvez a gente não tenha mais maquininhas. Então, como que esse negócio vai se reinventar, né, vamos dizer assim. Então, assim, por mais que a curto e médio prazo eu acredite que haja uma assimetria, eu acho que tá barato, mas eu não coloco na minha carteira porque eu tenho outras prioridades. Então, agora, por exemplo, eu tô olhando para TRPL, que por conta dessa potencial oferta de venda das ações da TRPL pela Eletrobras, o papel está sofrendo um pouquinho porque a gente não sabe como que vai vir a precificação dessa oferta de ações, né? Não tem nada a ver com perda de fundamento ou que o balanço esteja ruim, entende? Então, eu estou aproveitando, por quê? Porque as duas estão baratas, mas qual que é a minha prioridade? Previdenciário. Porra, eu vou na energia, sem pensar duas vezes, sabe? Que é um negócio extremamente resiliente, cujo objetivo é levar a energia do ponto A para o ponto B, ponto final. Não tem encheção de saco de consumidor. Você tem ali contratos de 20, 30 anos, corrigidos por IPCA ou por IGPM. Gente, é um sonho, assim, e descontado, entendeu? Abaixo de preço teto, abaixo de valor justo, um potencial de entregar bons dividendos, provavelmente até, quem sabe, no ano que vem, que está no momento de investimento agora. Então, é muito essa questão de bom senso, de você saber quais dessas ações, enfim, que ele compra, cabem na sua carteira, né? Então, assim, discordamos várias vezes.